Depois de mais de 54 anos, um dos casos de serial killer mais assustadores da história está finalmente perto de ser resolvido. Novas informações surgiram e agora há pista sobre quem pode ser o assassino do Zodíaco. Esse criminoso ficou famoso por enviar mensagens enigmáticas e criptografadas para a polícia. O Zodíaco desafiou as autoridades por décadas. Agora, com novas provas em mãos, o mistério que parecia impossível de ser resolvido pode estar prestes a ser desvendado. Nos anos 60 e 70, uma série de assassinatos começou a acontecer na Califórnia, cada um mais estranho que o outro. O primeiro crime associado ao assassino do Zodíaco aconteceu em 30 de outubro de 1966 na cidade de Rivers, a 95 km de Los Angeles. A vítima, uma jovem chamada Jerry Joseph Bates, foi brutalmente assassinada por alguém que parecia planejar tudo com cuidado. Ao sair da biblioteca da faculdade, Jerry encontra seu carro sem funcionar, como se tivesse sido sabotado. Um homem desconhecido se ofereceu para ajudar e ela aceitou. Como você já deve imaginar, esse homem era o assassino. Ele disse que seu carro estava em algumas quadras ali e se ofereceu para levá-la para casa. Foi então que o crime aconteceu. Na madrugada seguinte, o corpo de Jerry foi encontrado em um beco perto da faculdade onde ela estudava. Ela havia sido atacada com várias facadas no peito e nas costas e seu pescoço estava quase decepado. Apesar da polícia ter descoberto como o crime aconteceu, ainda não sabia quem era o assassino. A autópsia mostrou que Jerry lutou bravamente para se defender. Havia pedaços de pele e cabelo nas suas unhas, indicando que o criminoso era um homem branco de cabelo castanho. O Zodíaco é descrito como um homem entre 40 e 45 anos, 1,74 m e 75 kg, com cabelos escuros. No mês seguinte, algo surpreendente aconteceu. Cartas anônimas começaram a chegar na polícia e na imprensa. Nessas cartas, o autor do crime confessava o assassinato e dava detalhes perturbadores. O texto das cartas estava repleto de erros de inglês e carregava um tom ameaçador, além de zombar da situação. Uma das cartas dizia que Jerry precisava morrer e que mais pessoas seriam vítimas. O medo aumentou nas pessoas da época, mas a história não terminou aí. Mais de 2 anos depois, outro assassinato com o mesmo padrão ocorreu na Califórnia, confirmando que o caso do Zodíaco ainda estava longe de ser resolvido. Na noite do dia 20 de dezembro de 1968, em Vallejo, uma cidade próxima a São Francisco, 2 jovens apaixonados, David Faraday, de 17 anos, e Beth Lou James, de 16 anos, saíram para um encontro romântico. O destino escolhido foi um local popular entre os adolescentes da cidade, uma área ao ar livre onde podiam ficar sós dentro do carro. Tudo parecia perfeito até que um carro estranho se aproximava devagar, criando um clima de tensão. De repente, o som do vidro quebrado cortou o silêncio da noite. Beth, assustada, percebeu que David havia sido atingido na cabeça por um tiro fatal. Em pânico, ela tentou escapar, mas foi alcançada pelo assassino, que a alvejou com 5 tiros nas costas. Beth morreu ali mesmo, deixando uma cena marcada por sangue e desespero. A perícia, ao investigar os corpos e o veículo, não conseguiu obter muitas pistas sobre o assassino e o caso ficou temporariamente em aberto. The boy was an Eagle Scout. The girl was on her first date, and there's no record of any misbehavior on either one of them. Why did this happen? It was a senseless murder, I believe. Mas menos de um ano depois, no feriado de 4 de julho de 1969, crime muito semelhante abalou novamente a mesma cidade. Dessa vez, as vítimas foram Michael Miguel, de 19 anos, e Darlene Ferry, de 22. Eles estavam estacionados em um parque desfrutando da companhia um do outro quando notaram um carro estranho rodando no local. Tentando não deixar a situação estragar o clima, ignoraram o veículo por algum instante, mas a tensão aumentou quando o carro estacionou bem atrás deles. Um homem desceu do carro com uma lanterna na mão e se aproximou em silêncio. Sem qualquer aviso, ele puxou o revólver de seu casaco e abriu fogo contra os dois. Darlene morreu instantaneamente, mas surpreendentemente Mike sobreviveu mesmo depois de ser gravemente ferido. Esses assassinatos, que inicialmente poderiam parecer casos isolados, logo se conectaram como parte de uma série de crimes macabros atribuído ao mistério e ainda desconhecido assassino que o mundo viria a conhecer como o Zodíaco. Pois é, o assassino foi embora acreditando que com tantos tiros em locais vitais era impossível que alguém sobrevivesse. Mas por sorte, Michael Madiel sobreviveu. Quando a polícia chegou, Michael conseguiu dar a primeira descrição física do assassino. Um homem branco, robusto, por volta dos 30 anos, não muito alto e com cabelos castanhos.
Com essas informações, as autoridades locais passaram a oferecer uma recompensa de $10.000 para quem entregasse o responsável. Os investigadores começaram a perceber que esse crime poderia estar ligado a um único autor e foi aí que o nome Zodíaco começou a ganhar notoriedade. Logo após o último ataque, a situação mudou drasticamente. Na mesma noite do crime, 3 jornais da região receberam cartas do autor, mas elas eram diferentes de qualquer coisa que já tinha visto. As cartas faziam parte de uma única mensagem e estava criptografada com símbolos estranhos e abstratos. Além disso, o remetente ameaçava que se as mensagens não fossem publicadas na primeira página dos jornais, haveria uma chacina em massa no fim de semana. Diante dessa ameaça, os jornais cederam e publicaram as cartas. A decodificação desses enigmas não foi nada fácil, pois o código continha 408 símbolos diferentes. Levou um tempo considerável até que as primeiras mensagens fossem desvendadas e surpreendentemente foi um casal de professores que conseguiu decifrar o trecho perturbador da mensagem. Eles acreditavam que a mensagem cifrada conteria a palavra matar. Então procuraram pares de símbolos que pudessem representar 2 letras A. E conseguiram. A mensagem dizia: "Gosto de matar pessoas porque é muito divertido." Uma vez confirmados os símbolos correspondentes para aquela frase, eles resolveram o restante rapidinho. Com o tempo, conseguimos identificar frases que acabaram fazendo parte da solução certa. Frases como "tentando me pegar" e "câmara de gás". Depois de ver as frases, examinamos os experimentos de perto e, após alguns esforços, desvendamos a mensagem inteira. A mensagem recém-codificada continua de onde o último criptograma parou. Dizia: "Espero que estejam se divertindo tentando me pegar." Não era eu naquele programa de TV, o que revela uma característica minha. Não temo a câmara de gás, ela vai me enviar para o paraíso mais rápido. Agora tenho escravos trabalhando para mim, enquanto os outros não terão nada quando chegarem ao paraíso, por isso eles têm medo da morte. Eu não tenho medo porque eu sei que terei uma vida mais fácil no paraíso. Se decifraram esta mensagem, talvez decifrem as outras 2 também. Esse texto assustador e perturbador mostrava que o assassino, embora doentio, era extremamente inteligente. Prova disso é que os últimos 18 caracteres da mensagem codificada permanecem sem solução até hoje. Cada uma das 3 cartas foi assinada com um símbolo peculiar. Esse símbolo peculiar é um círculo com uma cruz no meio que lembrava muito a marca dos relógios da Zodíaco. E foi assim que ele passou a ser reconhecido como o assassino do Zodíaco. Diante de uma mensagem tão macabra, até as autoridades começaram a duvidar que o responsável fosse o verdadeiro assassino. Para provar sua identidade, o Zodíaco enviou outra carta, dessa vez sem códigos. Nela, ele adotou oficialmente o apelido O Zodíaco e descreveu os detalhes dos crimes anteriores, revelando informações que só o verdadeiro assassino poderia saber, como as marcas das munições e a posição dos corpos. A partir desse momento, o pânico tomou conta da Califórnia. O estado inteiro entrou em alerta sabendo que o maníaco estava solta. Ninguém esperava que o Zodíaco agisse novamente tão cedo, mas apenas 2 meses depois, outro crime aconteceu, mergulhando todos em ainda mais medo e incerteza. No dia 27 de setembro de 1969, em uma tarde ensolarada na cidade de Napa, ao norte da Califórnia, o casal Brian Hart, de 20 anos, e Cecily Spark, de 22, decidiu passar o dia à beira de um lago aos poucos quilômetros da cidade. Eles estavam deitados, abraçados e aproveitando o momento, quando Cecília notou alguém se aproximando pelas árvores. Quando olhou melhor, viu que era uma pessoa vestida de preto, com um capuz cobrindo o rosto e o símbolo do Zodíaco marcado no peito. O medo tomou conta do casal, mas a situação piorou quando eles perceberam que o estranho estava armado. Porém, em vez de atirar, o homem amarrou os dois e em seguida os esfaqueou brutalmente nas costas. Após o ataque, o assassino foi até o carro do casal, desenhou o símbolo do Zodíaco e escreveu as datas dos assassinatos anteriores como uma forma de provocar a polícia e deixar claro que era ele que era o responsável. Por sorte, o criminoso não percebeu que Brian havia sobrevivido, o que permitiu que ele relatasse os detalhes dos ataques. I considered him a robber. I had absolutely no thought that he was anything but that. And when we were at this robbery stage, I didn't consider any real threat to my life or to the girl or anything. I really didn't consider this, but I really wanted to help him. And did he seem as though he would like your help at all? No, he didn't, and he didn't even end up taking the money. No entanto, o terror estava longe de acabar. 2 semanas depois, no dia 11 de outubro, o Zodíaco fez outra vítima, dessa vez em São Francisco.
Paul Stane, um taxista de 29 anos, foi chamado por um passageiro aparentemente comum. O assassino entrou no táxi e durante a viagem escondeu uma pistola no seu casaco. Ao se aproximar do destino, o Zodíaco sugeriu que o taxista parasse algumas quadras antes. Quando Paul parou, o criminoso sacou a arma e atirou, matando instantaneamente. A polícia foi chamada pelos moradores que ouviram o disparo, mas quando chegaram, o assassino já havia fugido. 2 dias depois, um jornal local recebeu uma carta do Zodíaco contendo pedaços de camisa de Paul Stane e uma mensagem sarcástica criticando a ineficiência policial e detalhando como foi fácil cometer o assassinato sem ser pego. Como se o deboche não fosse suficiente, o Zodíaco ameaçou plantar uma bomba na cidade a menos que os cidadãos passassem a usar um bota com seu símbolo. Felizmente, essa explosão nunca aconteceu, mas o medo e a tensão continuaram a assombrar a Califórnia. Nesse ano de 2024 foi revelado quem pode ser o Zodíaco e vai ter um documentário expondo todas as comprovações de perguntas que antes não tinha resposta e agora tem. My grandpa is the motherfucking Zodiac killer, and this is not clickbait, so please, I need the power. Esse homem que diz ser neto do misterioso assassino dos Zodíacos. Eu sou a Maria, eu vou te traduzir esse caso. Jay Foy começa dizendo que não é só pela aparência física. Tudo começa quando ele resolveu procurar o nome do avô dele na internet e ele percebeu que estavam ligando já o nome do avô dele, que é Richard Hoffman, ao assassino dos Zodíacos. O avô dele foi policial em Valejos e esteve nas mesmas áreas que o assassino dos Zodíacos. Só que ele vai muito mais além e ele dá muitas provas do que ele tá falando. Ele começa falando sobre Darlene Ferrin e o seu namorado Michael. Ele começa dizendo que Darlene e Michael estavam dirigindo por Valejos na mesma noite que seu avô estava de plantão num carro da polícia sem identificação, utilizando roupas normais. O Michael, ele acabou sobrevivendo e depois ele deu um depoimento falando que eles foram perseguidos por um carro, que no caso é um Falcon 1958, que era usado pela polícia, não sei ainda é, a noite inteira. E quando eles entraram em Blue Rock Spring Park, eles estacionaram e saiu um cara de dentro com uma lanterna, bem coisa de policial mesmo. Ele chegou lá com uma arma e quando eles viram a Darlene começou a gritar: "Oi, meu Deus, é o Richard e ele vai nos matar." Aparentemente, a Darlene estava tendo um caso com um policial de Valejo, que ela nunca disse o nome, escondido do Michael. Ela, inclusive, deu uma festa algumas semanas antes do seu falecimento e o Richard acabou indo mesmo não sendo convidado. E a Darlene disse na festa para um grupo de amigos que ele não tinha sido convidado e ela estava com muito medo dele. O Richard disse que nega todas as alegações e nunca colocou os olhos na Darlene. Porém, ele sabia onde ela trabalhava, que no caso era num restaurante local, e o Jay Foy ainda questiona como que tu não estava de olho nela se tu sabia até onde ela trabalhava. E ele prossegue dizendo que achou muito estranho o relatório policial, as cartas do Zodíaco e um poema que ele vai falar um pouquinho mais pra frente. Ele disse que o avô escreveu a palavra until, que significa ainda em inglês, da maneira errada. No caso, ele escreveu com 2 L's no final. E em uma das cartas do Zodíaco, ele comete o mesmo erro ortográfico. Agora ele vai pro assassinato da Cherry Jo Bates, que aconteceu alguns anos antes da Darlene. Acontece que a Cherry era uma jovem que se mudou de Nebraska e quando ela estava no campo que tudo aconteceu, quando ela estava saindo do campus. E ele menciona Nebraska porque o seu avô morava em Nebraska, sua mãe nasceu em Nebraska e naquela época ele era da Marinha e parece que o irmão da Cherry também era da Marinha. O assassinato dela aconteceu quando ela estava saindo do campus e em dezembro do mesmo ano eles encontraram um poema que estava cravado embaixo de uma das mesas com a assinatura RH, Richard Hoffman. Mas ele não para por aí. Ele também disse que o avô dele era conhecido na família como sendo um cara controlador, manipulador, abusivo e que traía muito a avó dele. E que a cena do crime na noite da Darlene foi adulterada e a primeira pessoa que chegou lá 5 minutos depois de ter sido relatado à polícia foi o avô dele, o Richard. Parece também que ele acabou mandando embora alguns policiais, mas alguns profissionais ali da área que estavam no caso perceberam que a cena foi adulterada. E outra coisa é que a família da Darlene recebeu uma ligação informando que ela foi baleada antes da polícia saber. E essa ligação foi feita por um telefone público fora do departamento da polícia de Valejo. Eu não vou entrar aqui muito em detalhe dos casos, porque eu só quis traduzir para vocês o que ele disse. Mas aí, o que vocês acham dessa teoria dele de que ele é o neto do misterioso assassino dos Zodíacos? My
grandpa was a Zodiac killer. Como prometido, parte 2 e ainda tem a parte 3 e vai ter mais uma surpresa aqui, que eu tô muito ansiosa. Bom, gente, na parte 2 ele traz 2 depoimentos que são, assim, ó, vai explodir a mente de vocês. O primeiro depoimento é do próprio Richard Hoffman, que é o avô dele, descrevendo a noite da cena do crime da Darlene, já que ele foi o primeiro policial a chegar 5 minutos depois do tiroteio. E se vocês notarem muito bem, uma coisa também que ele achou muito estranho que ele fala ali, é que ele tá com um sorriso no rosto enquanto ele fala, ele descreve o sutiã que a Darlene tá usando. And of course her shirt or sweater, whatever she was wearing, was off. And each time that ambulance attendant blew air into her chest, there was a little piece of material from her bra that I could see fluttered with every breath he blew into that girl. This piece of material. E logo depois vem a declaração do Michael, que foi sobrevivente da noite do tiroteio, né, que também foi vítima do Zodíaco. E ele fala sobre o que a Darlene falou quando viu o Zodíaco se aproximando do carro, e ele também fala sobre ciúmes, se liga só. Not to worry about it, he was just jealous. That's all she said about it, he was just jealous. She never mentioned his name, but she said something about Richard. His name was Richard, I kept hearing his name Richard. And I think that was his name, she referred to him as Richard, the Zodiac killer, the guy. Bom, ele também fala nesse vídeo que ele não tá feliz, emocionado e muito menos orgulhoso de ter descoberto, né, de ter talvez descoberto que o avô dele foi o misterioso assassino do Zodíaco, como muitas pessoas falaram nos comentários. Que na verdade ele tá em choque, meio que no chão, mas ao mesmo tempo ele se sente indiferente, porque o último contato assim, que ele teve com o avô dele foi quando ele tinha 9 anos no Natal. Que ele ia, né, até os 9 anos de vida, ele passava o Natal com o avô dele na casa do avô dele, só que depois o pai dele pegou a guarda dele, então ele não teve mais contato com o avô dele, nem com o lado da mãe dele, né, da família da mãe, que no caso o Richard, o avô dele, é pai da mãe dele. Ele também disse que o avô dele abusou da mãe, abusou da avó dele, abusou dos outros filhos, que no caso os tios dele, e isso acabou fazendo com que a mãe dele também se tornasse uma pessoa abusiva. E também à medida que ele foi crescendo, ele começou a entender e começou a perceber o quanto o avô dele odiava, não gostava nem um pouco da própria filha, que no caso é a mãe dele. Ele ainda prossegue que não tem amostra de DNA, que ele mostrou algumas escritas, né, tem algumas as provas assim que ele mostrou pra vocês, que é o que ele tem. Ele também não sabe se alguém, né, da polícia foi revistar a casa do avô dele, a busca de provas de algum objeto e pá, porque ele não tem muito contato, ele não tem muita conexão com a parte da família da mãe. E ele termina dizendo no vídeo que ele tem 35 anos, que ele era da Brigada Federal há uns 10 anos, que ele serviu no Corpo de Fuzileiros Naval dos Estados Unidos, e ele acabou se aposentando em abril de 2021, eu não entendi muito bem, mas eu acho que foi por uma questão de saúde. Ele também disse que ele vai fazer uma live ao vivo em Blue Rock Spring, Vallecos, exatamente no local que aconteceu o tiroteio. Gente, na minha cabeça faz muito sentido, e quando vocês virem a parte 3, vai fazer assim, ó, blum! My grandpa was a Zodiac killer. Parte 4 do Assassino dos Zodíacos, e gente, eu sugiro que vocês sentem e peguem a pipoca, porque o bagulho vai ficar louco. Ele já começa o vídeo pedindo desculpas, né, pelo jeito que ele falou de uma das vítimas do serial killer, e eu acredito que tenha sido a Darlene, porque ele citou a Darlene com alguns termos não tão legais assim, porque ela tinha vários casos, ela tinha vários namorados, maridos, enfim, né? Mas, bom, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Existe um poema do Assassino dos Zodíacos, onde ele fala Tit Willow, Tit Willow, Tit Willow. Acontece que Tit Willow é uma música que tem, é uma música do McCarroll, onde também ele fala, o título, né, é Tit Willow, e ele fala ali Tit Willow, Tit Willow, Tit Willow, e nesta letra existe uma coisa chamada aqui, ó, Dick Bird, que a linha circula, Dick Bird. E quem era chamado de Dick era o avô dele. Mas tem mais. Nessa mesma letra de Tit Willow do McCarroll, ele descreve um homem que morreu por gargarejar sangue. Ali, ó, a gurgle he gave. E se tu for olhar o clipe do avô dele, mais uma parte da entrevista, ele fala a mesma coisa. Estava gemendo e gargarejou sangue. Se liga só. Down there, there was a young guy down there laying on his back. Obviously had been shot. He was reaching up towards me or the flashlight I was holding.
kind of gurgling, obviously. Agora ele vai se aprofundar nesta carta aqui, que é a da Titi Willow. Vocês podem ver aqui que tem várias palavras e códigos super sem sentido espalhados pela carta. Só que se tu juntar esses códigos sem sentido, gente, tu vai ter a palavra Dick. E o avô dele era conhecido como Dick. E, de novo, ele vai pro relatório que o avô dele fez, descrevendo a cena do crime de Blue Spring, que foi no caso da Darlene e do Michael, onde ele coloca Blood Gargle Out, ou seja, gargarejou sangue. Exatamente da mesma maneira que a letra do Macaru. E, gente, isso é algo poético. E tem mais. Ele fala coisas do tipo, que nem ali, olha, os gritos selvagens dos pavões chegando aos meus ouvidos. Estava escuro, a brisa do vento batendo no meu rosto. Tipo, muito, muito poético, sabe? Exatamente como o assassino dos Zodíacos. E depois disso, ele acabou fazendo mais um vídeo dizendo que ele vai ter que parar por um tempo de falar sobre o avô dele, porque ele foi chamado por pessoas muito influentes por causa dessa possível descoberta dele. Mas se tiver alguma coisa, pode deixar que eu vou trazer pra vocês. Pra você que chegou até aqui, clica aqui nesse card aqui que tá aparecendo aqui pra você. Você não vai se arrepender desse documentário que eu fiz. É muito bom e você vai ficar chocado com essa história. Clica aí, tamo junto e tchau.